Meu nome é Sarah Matthews, e nunca em meus sonhos mais loucos imaginei que compartilharia esta história. Mas o que se desenrolou naquela manhã gelada de fevereiro remodelou tudo o que eu pensava entender sobre a vida, a morte e o profundo mistério do que está além. Eu tinha 44 anos quando morri, não metaforicamente, mas literalmente. Meu coração parou por 9 minutos e 32 segundos. Durante aqueles momentos, embora breves no tempo terreno, experimentei algo muito maior do que posso explicar completamente, uma eternidade tecida com verdades que agora me sinto compelida a compartilhar. Tudo começou como qualquer outro dia. Às 5h15, amarrei meus tênis de corrida e entrei no amanhecer gelado do Colorado para minha corrida matinal habitual. As ruas suburbanas estavam paradas e silenciosas, iluminadas apenas pelos postes de luz que lançavam sombras alongadas nas calçadas congeladas. Minha respiração subia no ar fresco, formando nuvens delicadas que rapidamente se dissipavam. Enquanto corria, olhei para o relógio para garantir que teria tempo suficiente para me preparar para o trabalho. Por mais de 20 anos, trabalhei como higienista dental, equilibrando os ritmos da minha carreira com a previsibilidade reconfortante das minhas rotinas. Mas a vida tem um jeito de quebrar a rotina quando você menos espera. Eu nunca vi o caminhão. Mais tarde, eu descobriria que o motorista tinha adormecido ao volante após um turno duplo exaustivo. O veículo cruzou o canteiro central a 40 milhas por hora, desviando diretamente para o meu caminho. A última coisa de que me lembro foi do brilho dos faróis vindo em minha direção, um único flash ofuscante. E então, nada. No entanto, esse nada não foi o fim, foi o começo. A primeira sensação que tomei conhecimento foi o calor. Mas não era o calor abrasador da dor ou do trauma, era um calor relaxante e envolvente, como ser embalado em um cobertor macio recém-puxado da secadora. Cada dor e desconforto que eu carregava comigo se foram, a artrite persistente no meu joelho, a dor de cabeça maçante com a qual acordei naquela manhã, tudo isso se dissolveu como se nunca tivesse existido. Tentei abrir os olhos, apenas para perceber que não tinha mais olhos no sentido físico, ou um corpo, para falar a verdade. No entanto, eu estava mais acordado, mais consciente do que nunca. Era como se minha consciência tivesse transcendido os confins da carne e do osso. Eu não estava apenas vivo, eu estava. Consciência pura, existência pura. Eu me vi cercado por uma extensão ilimitada de luz. Mas chamá-la de luz dificilmente lhe faz justiça. Não era o brilho forte da luz do sol ou o brilho estéril das lâmpadas fluorescentes do hospital. Era suave, luminoso e vivo, um brilho etéreo que irradiava clareza, amor e inteligência. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto, como a primeira luz do amanhecer ampliada 1000 vezes. Essa luz não era apenas luz, era uma presença. Ela chegou até mim, não com palavras, mas com uma linguagem que ignorava completamente o som e falava diretamente à essência do meu ser. Naquele momento, entendi algo que nunca havia compreendido antes, essa luz me conhecia. Não estava apenas observando, estava se comunicando, me enchendo com uma sensação avassaladora de paz, pertencimento e amor incondicional. Esta não foi uma experiência comum, foi uma reunião com algo profundamente eterno e totalmente além das palavras. Mas é aqui que preciso compartilhar algo crucial. Não foi apenas uma experiência de quase morte. O que me foi mostrado não foi sobre conforto ou segurança, foi sobre o que está por vir. Foi sobre o fim dos tempos e uma correção profunda para o que muitos de nós entendemos mal sobre o arrebatamento. Não é o que a maioria das pessoas pensa que é. Enquanto eu existia neste estado de consciência pura, fui subitamente inundado por uma série de visões. Elas não vieram como imagens separadas, mas como ondas de compreensão, perfeitamente e vividamente baixadas para minha consciência. Eu podia ver a Terra como se estivesse flutuando acima dela, mas de uma forma extraordinária, eu também podia ver cada alma vivendo nela ao mesmo tempo.
Cada pessoa emitia sua própria luz interior única, algumas irradiando brilhantemente, outras fracas e bruxuleantes, mas todas interconectadas em uma intrincada rede de escolhas, relacionamentos e consequências. Então eu ouvi uma voz. Não era uma voz da maneira como entendemos o som, ela ressoou por cada parte do meu ser. Era profunda, autoritária e cheia de sabedoria infinita. Observe, ela disse, e entenda. Enquanto eu me concentrava no que estava se desenrolando diante de mim, a cena começou a mudar. A princípio, pensei que estava testemunhando que fomos ensinados a esperar sobre o arrebatamento, pessoas sendo levadas, desaparecendo da terra. Mas em um momento de clareza surpreendente, percebi que estava completamente ao contrário. O que eu estava vendo não era sobre os salvos sendo levados para o céu. Os que estavam sendo levados eram aqueles que rejeitaram o amor, rejeitaram a verdade, rejeitaram a Deus. Foi como os dias de Noé, mas não da maneira que a maioria de nós foi ensinada. O dilúvio não levou os justos, levou os injustos, deixando os fiéis para trás para herdar a terra. O que eu estava testemunhando era uma reversão divina, uma correção da narrativa que muitos de nós entendemos mal. E então eu os vi, anjos. Não as figuras angelicais de pinturas ou cartões de felicitações, mas seres majestosos e inspiradores de luz e poder. Eles se moviam pela terra com uma intencionalidade que era de tirar o fôlego e humilhante, como ceifeiros em um campo. Mas sua missão não era reunir os justos. Eles estavam removendo aqueles que escolheram a escuridão, aqueles que se separaram da fonte de todo amor e verdade. Foi exatamente como Jesus descreveu na parábola do trigo e do joio. O joio estava sendo colhido primeiro, separado do trigo e removido, enquanto os justos permaneciam. E aqueles que permaneceram, o trigo, brilhariam como o sol no reino de seu Pai. Não foi uma fuga da terra, foi uma restauração, um cumprimento da promessa de que os mansos herdariam a terra. O que me foi mostrado não deixou dúvidas, não se tratava de medo ou punição. Era sobre amor, justiça e o triunfo final da verdade. Foi um lembrete de que cada escolha que fazemos, cada ato de amor ou rejeição dele, nos entrelaça no tecido do que está por vir. Ao longo dessa visão, fui dominado por um profundo senso da justiça e misericórdia de Deus, trabalhando juntas em perfeita harmonia. Não se tratava de punição, era sobre as consequências naturais das escolhas feitas ao longo da vida. Aqueles que cultivaram amor, compaixão e fé aprofundaram suas raízes na verdade, tornando-se entrelaçados com o próprio tecido da realidade. Enquanto isso, aqueles que escolheram o egoísmo e a escuridão já haviam começado o processo de se separar da fonte de toda a vida e luz. O que vi a seguir me abalou profundamente. Foi-me mostrado que muitas de nossas interpretações modernas do fim dos tempos são fundamentalmente retrógradas. Nós criamos teorias complexas sobre fuga, sobre abandono, quando na verdade, a realidade é de transformação e renovação. A Terra não foi feita para ser abandonada, ela está destinada a ser renovada, restaurada e transformada. Então eu testemunhei algo que partiu meu coração. Eu vi inúmeros crentes sinceros tomados pelo medo de serem deixados para trás. Mas a verdade que me foi mostrada foi que é precisamente aqui que o povo de Deus deve estar, deixado para trás para herdar a terra renovada, assim como Noé e sua família foram deixados para trás para herdar o mundo purificado após o dilúvio. A voz falou novamente, desta vez com mais urgência, diga a eles. Diga a eles para não temerem ser deixados para trás, pois aqueles que permanecerem verão minha glória encher a terra como as águas cobrem o mar. Enquanto essas palavras ressoavam através de mim, eu vi ondas de transformação varrendo o planeta. Era como se a própria Terra estivesse passando por uma metamorfose, uma mudança de proporções monumentais. Mas a revelação mais impressionante foi esta: aqueles que permaneceram não foram abandonados, eles foram os escolhidos para testemunhar e participar da maior restauração da história.
Eles seriam os que viriam a verdadeira glória de Deus enquanto a terra fosse renovada, restaurada e tornada inteira mais uma vez. Ficou claro que aqueles que ficaram para trás não foram esquecidos, eles eram os herdeiros de uma nova realidade transformada, destinados a experimentar a plenitude da glória de Deus de uma forma que transcendia qualquer medo ou mal-entendido de abandono. A terra, mais uma vez, seria um lugar onde o amor, a verdade e a luz reinavam supremos. O céu pareceu se abrir, e o que testemunhei desafiou todas as descrições que eu já tinha conhecido. Era como se o céu e a terra estivessem se fundindo em um. A barreira entre os reinos espiritual e físico se dissolveu e, naquele momento, a própria criação foi transformada em algo mais real, mais sólido, mais vivo do que qualquer coisa que vivenciamos atualmente. Era como se o próprio tecido da existência estivesse sendo tornado inteiro, completo de uma forma que eu nunca havia imaginado. Durante essa experiência profunda, me foram mostradas inúmeras vidas individuais, cada pessoa, cada momento, se desdobrando em seu brilho único. Vi como cada pequeno ato de gentileza, cada escolha de perdoar, cada vez que alguém compartilhava o amor de Deus com os outros, estava criando algo permanente e belo no reino espiritual. Não eram apenas feitos sendo registrados ou medidos em algum livro distante, eram os fios que teciam o próprio tecido da criação renovada que está por vir. Cada ato de amor, cada passo em direção à verdade, estava contribuindo para algo muito maior do que qualquer um de nós poderia compreender. Nessas visões, vi rostos que reconheci, pessoas da minha igreja, da minha comunidade. Alguns que pareciam muito religiosos, cujas vidas pareciam cheias de devoção, tinham pouca raiz espiritual na realidade. Suas raízes eram superficiais, e sua conexão com a verdade era frágil, facilmente influenciada pelos ventos da dúvida e das circunstâncias. No entanto, havia outros, aqueles que lutaram, aqueles que enfrentaram dúvidas, que tropeçaram, mas cujos corações buscavam sinceramente a Deus. Esses eram aqueles com conexões profundas e inabaláveis com a verdade e a vida. Era como se suas lutas tivessem forjado neles uma resiliência espiritual, um vínculo com Deus que não poderia ser quebrado. A voz falou novamente, desta vez com autoridade gentil. Muitos transformaram a fé em uma transação, buscando escapar em vez de transformar. Mas não vim para levar meu povo embora. Vim para preencher todas as coisas, para fazer todas as coisas novas. Os mansos herdarão a terra. Naquele momento, a verdade se estabeleceu em minha alma. Não se tratava de escapar do mundo ou evitar o sofrimento, era sobre o mundo ser transformado, ser renovado, de uma forma que somente os humildes e fiéis realmente viriam e entenderiam. Os mansos, aqueles que são frequentemente esquecidos, aqueles que vivem com humildade e amor, são aqueles que herdarão esta terra renovada, esta nova criação, onde a verdade e o amor reinam eternamente. Foi-me mostrado como esse entendimento muda tudo sobre como vivemos agora. Mudou toda a minha perspectiva. Em vez de ver este mundo como algo para escapar, vi que devemos ser agentes de transformação. Nosso propósito é plantar sementes do reino vindouro em todos os aspectos da vida, seja em nossos empregos, nossos relacionamentos ou nossas comunidades. Cada ação, cada decisão, cada momento importa, porque tudo está destinado a ser transformado, não abandonado. Ficou claro que nada está além da redenção. Eu vi pessoas de todas as nações, tribos e línguas, cada uma fiel em amar a Deus e amar os outros. Essas não eram pessoas presas à mesma denominação ou mesmo à mesma religião, elas eram simplesmente aquelas que tinham respondido à luz de Deus à sua maneira, de acordo com o conhecimento que tinham. Elas eram aquelas que escolheram o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira e o serviço em vez do egoísmo. Essas eram as verdadeiras portadoras da luz, aquelas que tinham vivido a essência do reino de Deus em seus corações e em suas ações, mesmo que não a conhecessem da maneira como muitos de nós a entendemos. Mas então, algo me foi mostrado que me quebrou.
Foi-me mostrado o estado atual de muitas igrejas, e meu coração doeu. Muitos estavam ensinando medo em vez de amor, pregando fuga em vez de transformação e enfatizando julgamento em vez de misericórdia. Eu vi como esses equívocos estavam fazendo com que as pessoas desperdiçassem suas vidas, esperando ansiosamente por uma fuga em vez de fazer parceria com Deus na redenção e restauração de todas as coisas. O mundo não foi feito para ser abandonado, ele foi feito para ser curado e tornado inteiro. A voz falou novamente, cheia de sabedoria e amor. Alguns ensinam meu povo a procurar sinais no céu, mas eu estou trabalhando na terra. Alguns os ensinam a escapar, mas eu os estou ensinando a superar. Alguns ensinam o medo de ser deixado para trás, mas ser deixado para trás para herdar a terra renovada é minha promessa para aqueles que vencerem. Com essas palavras, o peso da história se estabeleceu em meu entendimento. Foi-me mostrado como toda a história humana tem se movido em direção a este momento de transformação, o cumprimento do plano de Deus para a terra. Eu vi Adão e Eva no jardim, e entendi que o plano de Deus nunca foi nos resgatar da terra, mas nos restaurar ao nosso propósito original como zeladores e co-criadores com Ele. Desde o início, fomos feitos para cultivar, proteger e transformar o mundo, em parceria com Deus para levar sua criação ao seu potencial máximo. Então eu vi Abraão, procurando por uma cidade cujo construtor e criador é Deus. E naquele momento, eu entendi, esta cidade, a Nova Jerusalém, não é um destino de fuga distante. É o casamento do céu e da terra, a união dos reinos espiritual e físico. É o cumprimento final da promessa de Deus, onde seu reino e nosso mundo serão unidos, e finalmente realizaremos o propósito para o qual fomos criados. Ao longo desta experiência, fui envolvido por um amor avassalador, tão vasto, tão profundo, que todos os outros amores que eu conhecia empalideciam em comparação. Não era o tipo de amor que nos removia do mundo, mas sim um amor que nos capacitava a transformá-lo. Esse amor não era uma fuga da vida, mas uma força que infundia cada momento, cada escolha, com significado e propósito. Era um amor que nos chamava para superar nossas limitações e nos tornar participantes ativos na restauração do mundo ao nosso redor. Eu vi como cada ato de criatividade, cada descoberta científica, cada avanço tecnológico, aqueles que serviam ao amor e à verdade, eram como sementes plantadas para a transformação vindoura. Nenhuma coisa boa seria perdida no processo, tudo seria purificado, refinado e elevado a algo mais real, mais bonito, mais alinhado com o propósito divino. O que criamos, o que construímos, o que nutrimos agora é parte da fundação para um mundo renovado, onde o amor e a verdade são os princípios orientadores de tudo o que existe. A voz falou novamente, com clareza e força, assim como uma lagarta não escapa da crisálida para voar para longe de seu mundo, mas, em vez disso, emerge transformada para viver nele de uma nova maneira. Meu povo não foi feito para escapar da criação, mas para emergir transformado como agentes da renovação da criação. Neste momento, eu entendi profundamente, a transformação não é sobre abandonar nosso mundo, é sobre ser transformado para que possamos trazer vida, cura e restauração a ele. Não fomos feitos para fugir, fomos feitos para nos erguer, para viver no mundo de uma nova maneira, com corações e mentes renovados pelo amor e pela verdade de Deus. Então, me foi mostrado algo que mudou radicalmente a forma como eu via o futuro. A grande tribulação, como muitos a entendem, não é o que nos foi ensinado. Não é apenas um período de sofrimento do qual escapar. Não, são as dores de parto de uma criação renovada, um processo de transformação que afeta tudo, desde as partes mais profundas do coração humano até o próprio tecido da terra. Aqueles que permanecem fiéis durante tudo isso não são abandonados, eles são escolhidos. Escolhidos para fazer parte da transformação, para testemunhar a revelação de algo muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar atualmente. Mas então veio um aviso, que me sinto compelido a compartilhar.
A voz me incitou a falar aos corações daqueles que estão se preparando para a coisa errada. Muitos do meu povo estão se preparando para a coisa errada. Eles se preparam para escapar quando deveriam se preparar para se transformar. Eles olham para cima para fugir quando deveriam olhar para dentro para serem transformados. Diga a eles para pararem de esperar para serem levados embora e começarem a se permitir serem renovados. Esta foi uma mensagem crucial, uma que ecoou através de mim com um senso de urgência. Quando nos preparamos para a fuga, negligenciamos a responsabilidade que temos de transformar o mundo em que vivemos. Tornamo-nos passivos, esperando que algo externo aconteça, em vez de participar ativamente do trabalho de renovação que começa dentro de nós. Esse mal-entendido, eu vi, estava afetando tudo, desde como tratamos o meio ambiente, até como nos envolvemos com a cultura, até como nos relacionamos com aqueles que são diferentes de nós. Quando acreditamos que seremos arrebatados, perdemos de vista nossa missão de ser agentes de transformação aqui e agora. A Terra, o mundo, as pessoas ao nosso redor, essas não são coisas das quais escapar. São coisas a serem restauradas, curadas e renovadas. Nossas ações, nosso amor, nossa fé, são todos parte do plano divino para fazer este mundo como ele deveria ser, como ele foi feito para ser. A voz continuou com uma mensagem que reverberou por todo o meu ser. O mundo não é um navio afundando para ser abandonado, mas uma lagarta em sua crisálida, aguardando transformação. Aqueles que entendem isso deixarão de tentar escapar e começarão a fazer parceria comigo na renovação de todas as coisas. Naquele momento, ficou claro, nossa perspectiva sobre o mundo estava errada o tempo todo. O mundo não é algo para fugir, é algo para transformar. Essa verdade não era uma nova revelação, ela estava escondida à vista de todos por toda a Escritura. Noé não foi arrebatado, ele permaneceu, suportando a tempestade e herdando uma terra purificada. Daniel não foi levado para longe da Babilônia, ele transformou um império inteiro de dentro, permanecendo firme em sua fé e mostrando o poder de Deus no coração do maior reino do mundo. O próprio Jesus não veio para nos levar embora, ele veio para começar a transformação de todas as coisas, para plantar a semente da renovação que um dia encherá o mundo inteiro com sua glória. Então, me foi mostrado algo tão profundamente lindo que fez meu coração se encher de alegria. Vi cada lágrima sendo enxugada, não removendo as pessoas de sua dor, mas transformando a própria fonte da dor em alegria. Vi relacionamentos quebrados restaurados, feridas curadas e cada perda redimida, não pela fuga do sofrimento, mas pelo poder radical da transformação. Naquele momento, entendi que a promessa de Deus não é sobre um futuro de remoção, mas de restauração completa, onde tudo que foi perdido será tornado inteiro novamente. A voz falou mais uma vez, dessa vez com profunda segurança. Diga a eles que ser deixado para trás é minha promessa, não meu castigo. Aqueles que permanecerem verão minha glória encher a terra. Eles serão meus agentes de transformação, meus co-criadores na renovação de todas as coisas. Percebi então como esse entendimento muda tudo sobre como vivemos agora. Em vez de tentar ansiosamente prever quando seremos levados, somos chamados a criar raízes mais profundas no amor e na verdade. Nosso foco não é escapar do mundo, mas transformá-lo por meio de atos de amor, criatividade e justiça. Em vez de nos retirarmos do mundo, devemos nos envolver com ele, trabalhando para restaurar e renovar tudo o que está quebrado. Cada ato de gentileza, cada passo em direção à justiça, cada momento de expressão criativa se torna parte dessa grande obra de transformação. Mas havia mais uma verdade séria que me foi revelada. Vi que a maior oposição a essa verdade não viria do mundo exterior, mas de dentro da própria igreja, daqueles que construíram sistemas elaborados focados na fuga em vez da transformação. Esses sistemas, movidos pelo medo e pela má interpretação, levaram muitos a acreditar que a salvação é sobre ser tirado do mundo, em vez de se envolver no trabalho de renová-lo. Esse mal-entendido, eu vi,
estava impedindo muitos de abraçar o verdadeiro chamado para serem co-criadores no plano de Deus para uma terra restaurada. A voz falou novamente, gentilmente, mas firmemente: muitos resistirão a essa verdade porque investiram muito em ensinar o oposto. Mas a verdade deve ser dita, pois meu povo está perdendo o ânimo esperando por uma fuga que não está chegando, em vez de abraçar e se tornar a transformação que estou trazendo. Essa foi uma revelação poderosa. Não era apenas sobre aqueles que foram enganados, era sobre o profundo anseio coletivo do povo de Deus que havia sido condicionado a esperar por algo que não era o plano final. Eles estavam esperando por uma fuga, mas estavam perdendo a incrível oportunidade de fazer parte da própria transformação que ansiavam. Então, me foi mostrado algo que me encheu de admiração e admiração. Eu vi cada oração já feita, cada ato de amor já oferecido, cada escolha pela verdade e bondade já feita, tudo isso reunido, como sementes adormecidas, mas prontas para brotar. Nada disso foi desperdiçado, nada disso foi esquecido. Cada ato de amor, cada momento de gentileza, cada escolha que se alinhava com a verdade era parte da renovação que se aproximava. Esses atos estavam sendo reunidos, purificados e preparados para serem tecidos na grande tapeçaria da transformação. A voz falou com clareza e segurança: nada feito com amor é perdido. Tudo está sendo reunido, purificado e preparado para a renovação de todas as coisas. Diga ao meu povo para parar de acumular tesouros no céu como se o céu fosse um lugar distante. Diga a eles para começarem a trazer a transformação do céu para todos os aspectos da vida agora. Essa foi uma ideia revolucionária, a ideia de que o céu não é um reino distante a ser alcançado após a morte, mas uma realidade que somos chamados a trazer à terra no presente. Cada ato de gentileza, cada decisão de viver com integridade, cada esforço para nutrir a beleza e a verdade, tudo isso faz parte do processo de trazer a transformação do céu para cada canto do nosso mundo. Como criamos nossos filhos, como fazemos negócios, como criamos arte e cultura, como tratamos o meio ambiente, tudo isso importa porque tudo será transformado, não abandonado. Esta é a missão para a qual somos chamados, não nos retirar, mas nos envolver totalmente, transformando cada aspecto da vida por meio do amor, da verdade e da criatividade. Então, a compreensão do tempo veio a mim, mas não da maneira que eu esperava. Em vez de me mostrarem datas ou sequências específicas de eventos, me foi mostrado que a transformação já começou. Cada ato de amor, cada escolha pela verdade, cada momento de adoração genuína já faz parte desse processo de desdobramento. A transformação final e visível virá de repente, mas já está sendo preparada nos corações e vidas daqueles que entendem seu papel como agentes de mudança e renovação. A voz disse, com profunda compaixão e urgência: alguns do meu povo são como aqueles que venderam tudo o que tinham e foram para o topo das montanhas para esperar meu retorno, apenas para descer decepcionados. Diga a eles para pararem de esperar e começarem a se transformar. Diga a eles que cada ato de amor apressa o dia. Cada escolha pela verdade molda a realidade que está por vir. Esta era a chave. A transformação não é algo para esperar passivamente, mas algo para se envolver ativamente agora. A transformação que está por vir não começa com algum evento distante, começa conosco, aqui e agora. Cada ato de amor, cada escolha pela verdade e cada momento de envolvimento criativo é uma parte de trazer a realidade que está por vir à existência. Foi-me mostrado como esse entendimento traria esperança para aqueles que sofrem sob opressão e injustiça. Eles não estão esperando por uma fuga distante, eles estão esperando pela transformação, transformação da qual podem começar a participar agora. Por meio de atos de amor, perdão e resistência criativa ao mal, eles já estão se tornando parte do processo de renovação. Eles não são vítimas passivas de um mundo quebrado, eles são agentes de mudança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Então, me foi mostrado algo que me deixou sem fôlego. Vi cada pessoa que ouviria essa mensagem e entendi como isso os impactaria.
Alguns a rejeitariam imediatamente, não querendo abandonar seus preconceitos, incapazes de ver além de sua compreensão atual. Outros, no entanto, sentiriam uma sensação avassaladora de alívio. Eles finalmente entenderiam por que a ideia de uma fuga que lhes ensinaram a esperar nunca pareceu certa, nunca se alinhou com a verdade de sua alma. Mas, mais profundamente, vi como alguns seriam despertados para seu verdadeiro propósito como agentes de transformação, percebendo pela primeira vez que suas vidas deveriam fazer parte da grande renovação da Terra. A voz falou com clareza gentil, mas firme. Diga a eles que ser deixado para trás para herdar a terra renovada é o privilégio dos fiéis, não o destino dos esquecidos. Diga a eles para pararem de procurar fuga e começarem a se tornar a transformação que estou trazendo. Essa verdade se espalharia, me foi mostrado, não com a força violenta de um incêndio florestal, mas silenciosa e firmemente, como uma semente criando raízes no subsolo. Ela cresceria em corações preparados para recebê-la, espalhando-se lentamente, mas profundamente. Eu vi como ela libertaria as pessoas das correntes do medo, ativando-as para se envolverem com o mundo de maneiras novas e ousadas. Ela mudaria sua perspectiva de esperar por uma salvação distante e passiva para participar ativamente da redenção de todas as coisas. Então, tão repentinamente quanto começou, eu me senti sendo atraído de volta. A experiência estava chegando ao fim. A voz falou uma última vez, suas palavras ecoando em minha alma. Lembre-se, diga a eles para não temerem ser deixados para trás. Diga a eles que permanecer para herdar a terra renovada é minha promessa para aqueles que vencerem. Com essas palavras ainda reverberando em meu coração, eu engasguei acordado no quarto do hospital, cercado por máquinas apitando e rostos preocupados. Minha mente ainda estava nebulosa da experiência, mas minhas primeiras palavras foram claras e urgentes. Eu tenho que contar a eles. Eu tenho que contar a eles a verdade sobre ser deixado para trás. Os médicos me disseram que eu estava clinicamente morto há 9 minutos e 32 segundos. Eles chamaram minha recuperação de milagrosa, mas o verdadeiro milagre não foi meu retorno à vida, foi o que me foi mostrado durante aqueles preciosos momentos sobre a vida em si, sobre os planos de Deus para a criação e sobre nosso papel na grande transformação de todas as coisas. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. Como poderia ser? Agora sei que não estamos esperando por uma fuga distante, mas por uma transformação profunda. Não fomos feitos para sermos levados embora, mas para permanecer aqui como agentes ativos de renovação. Ser deixado para trás não é algo a temer, é uma promessa a abraçar. Compartilho esta história não para desafiar as crenças de ninguém, mas para falar a verdade do que me foi mostrado com tanta clareza. O plano de Deus não é abandonar a criação, mas transformá-la, e somos convidados a participar dessa transformação. A verdadeira questão não é se seremos levados ou deixados para trás, é se entendemos nosso papel na renovação de todas as coisas. Todos os dias, desde a minha experiência, vejo evidências dessa transformação que está por vir. Vejo isso nos atos de gentileza que as pessoas oferecem, nos momentos de perdão compartilhado e nas escolhas pela verdade e pelo amor feitas por aqueles que sabem que não estão esperando por uma fuga, mas se tornando agentes da renovação que desejam. Então, eu digo a vocês de todo o meu coração, não tenham medo de ficar para trás. Não desperdicem sua vida preciosa esperando por uma fuga. Comecem hoje a criar raízes profundas no amor e na verdade. Comecem hoje a praticar a transformação. Comecem hoje a trazer a realidade do céu para todos os aspectos da vida, em seus relacionamentos, em seu trabalho, em como vocês se envolvem com o mundo ao seu redor. Para aqueles que permanecerem, aqueles que vencerem, verão a glória de Deus encher a terra como as águas cobrem o mar. Foi para isso que morri, para aprender e para compartilhar. Ficar para trás para herdar a terra renovada é a promessa de Deus para aqueles que vencerem. Que todos nós tenhamos olhos para ver e corações para abraçar essa verdade transformadora.